Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de reading plays, ou seja, nós vamos falar de leitura de peças teatrais. Tá? Quando a gente pensa em peça, às vezes a gente esquece que a peça ela é baseada num texto, numa obra literária. E essa obra literária, ela é a partir do gênero dramático, ou o drama. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho disso, tá bom? Seguindo a nossa linha de leitura e interpretação de texto em língua inglesa. Nosso roteiro, nós vamos falar de literary genres, que são gêneros literários, bem rapidinho, só uma revisão desse assunto. Vamos especificamente abordar um pouquinho do dramatic literature, que é a literatura dramática, ou seja, esse texto drama, que é o texto com o propósito da encenação. Vamos falar tipos de peça, ou de peças, do drama elisabetano, que é de extrema relevância mundialmente, e para a língua inglesa é importantíssimo que nós falemos um pouco desse drama ou desse texto produzido no período da Rainha Elizabeth. E por fim eu mostro exercício, de que forma esse conteúdo aparece em Enem. Já vou dar um spoiler para vocês. Esse assunto já caiu na prova de filosofia, já caiu na prova de língua portuguesa e, obviamente, na prova de língua inglesa também. Certo? Então, vamos lá. Quando nós falamos de literary genres, que são esses gêneros literários, nós estamos falando de gênero. O que é o gênero? It's the organization of literature. É a organização da literatura. De que forma nós conseguimos organizar a literatura em categorias. Essas categorias, elas são organizadas de acordo com type of writing, o tipo de escrita, ou mesmo o assunto, o conteúdo, a forma e o estilo que aquele texto possui, tá bom? Depois nós temos que essas categorias, elas são normalmente distribuídas em tipos de produções literárias, diferentes tipos e tem várias classificações. Tá? Em resumo, um gênero literário é um estilo de escrita. Bom, quando a gente pensa em gênero textual, nós estamos falando dos tipos de texto. Um e-mail, uma receita, uma notícia, um bilhete, ou a tipologia, o narrativo, descritivo, expositivo, assim por diante. Quando nós falamos de gênero literário, aí nós estamos falando, por exemplo, de poesia, de drama, ou mesmo nas nomenclaturas de ficção ou não ficção. Bom, aqui são algumas das divisões possíveis. Tem várias outras e várias classificações. Deem uma olhada nos nossos materiais de estudos, materiais de leitura que acompanham as nossas aulas e na plataforma Gonçalves Dias, que aí você vai ver mais detalhes, tá bom? Então, olha só, quando nós falamos da ficção especificamente, nós estamos falando de um tipo de texto, normalmente em prosa, quer dizer, aquele texto corrido, não é dividido em verso, e ele é não real. Por isso que ele é chamado de ficção. Tá? Então, são textos que trabalham muito com a concepção da imaginação do autor. Quando ele vai produzir o texto, ele imagina diferentes situações. Os autores têm a liberdade de criar uma história que é baseada em personagens ou eventos que são produto da sua imaginação. É a partir da imaginação do autor que ele produz e ele cria os personagens e o que acontece com essas personagens. Tá? Enquanto a ficção ela até pode ser baseada em eventos reais, as histórias que são contadas a partir desses eventos, elas são imaginativas em natureza. Então, muitas vezes você tem obras literárias ou adaptações dos livros que são criados a partir do cinema, série, peças e etc., eles vão utilizar histórias baseadas em fatos reais, mas aí a maneira que o autor escolhe de contar isso é uma ficção. Então, ele mistura elementos da realidade com elementos da imaginação. E aí a história não é, obviamente, uma história real. Bom, exemplos de ficção são as novelas, romance como gênero literário, a fantasia, sci-fi, que vocês sabem, é ficção científica, thriller, que é o suspense,
Traditional literature, que é a literatura de tradição ou a literatura oral, por exemplo, os contos populares, as lendas, os contos de fada, são exemplos de histórias fictícias ou histórias de ficção. A não ficção é o contrário. Então, se a ficção é um texto baseado na imaginação do autor, a não ficção é um texto baseado em fatos, tá bom? Então, aqui eu tenho também um texto produzido em prosa. Então, de novo, a gente não vai ter a divisão dos versos, e ele é baseado em fatos ao invés da imaginação. É o contrário do que nós discutimos anteriormente. A não ficção, ou o texto baseado em fatos reais, ele é uma escrita factual, ela é baseada em fatos, tá bom? E ela dá detalhes a partir desses fatos, oferecendo informações reais sobre lugar, os acontecimentos, os personagens, o tempo e a realidade. Exemplos desse tipo de texto, nós temos as biografias, que são textos que falam da vida de pessoas que existiram ou que existem. Temos as revistas, que falam de coisas que estão acontecendo no momento real. Os jornais, os dicionários, as enciclopédias, as apostilas, que são os textos de apoio, os roteiros. Todos esses tipos de textos são baseados em fatos, tá bom? Então, essa é a diferença de um para o outro. Quando nós vamos analisar a poesia nós já falamos sobre isso em outras videoaulas. Poesia é uma grande área da literatura, quando nós pensamos em gêneros literários. Ela possui várias formas e, comumente, a poesia, ela trata de sentimentos, são textos mais subjetivos, e ela tem alguns elementos de estrutura que são bem observados, como, por exemplo, a métrica e o ritmo. Em alguns casos, nós temos a rima, outros casos não. Temos a divisão em versos. Então, são características típicas da poesia. Alguns exemplos, nós temos os sonetos, os versos livres, o haiku, o verso branco ou mesmo as epopeias. Bom, exemplos de poesias. E o drama, que é o nosso foco de hoje, é também um grande gênero literário, quando nós pensamos em produções da literatura, e ele é comumente associado com o termo play. Aí você deve estar pensando, professora, mas play não é o verbo jogar? Sim. Tem palavras em inglês que são polissêmicas, quer dizer, uma mesma palavra tem vários sentidos. Então, play pode ser o verbo jogar, brincar, mas também pode ser o substantivo peça. Tá bom? Então, falando justamente de um tipo de texto. E esse texto dramático, ou o drama, as peças, são textos normalmente escritos com diálogos, com o propósito da encenação. Tá? Exemplos são as comédias, as tragédias, as tragicomédias ou mesmo os musicais. Tá bom? Então, quando a gente assiste um filme, por exemplo, isso é baseado em um texto dramático, porque você tem uma adaptação de um roteiro que apresenta diálogos entre as personagens, e aí as personagens fazem a encenação para que ela seja gravada. Bom, o gênero dramático, ou a literatura dramática, mais conhecido como peças, é um texto escrito para o teatro, a TV, o rádio ou mesmo para o cinema, a partir do filme. De maneira bem simples, para dar uma definição para vocês, a drama is a composition in verse or prose presenting a story of a pantomime or dialogue. Então, nós temos o drama como uma composição em verso ou em prosa que apresenta uma história em um formato que vai ser encenado, que vai ser representado pelas personagens. Ele vai envolver um conflito e ele vai envolver toda um cenário que é construído a partir das ideias de onde aquela história acontece e quando aquela história acontece. Por isso que no teatro o cenário é importante, nas novelas, nas encenações, nos filmes, toda a questão da ambientação, ela é essencial para contar aquela história. O drama na literatura se refere à performance de um diálogo escrito e uma ação que acontece em um palco ou que acontece em um lugar. É um gênero literário que permite que os autores
atuem, atores e atrizes, atuem as palavras de um compositor, de um autor, da pessoa que idealizou aquele texto, direcionando a atuação deles para uma audiência, ou seja, para o público em geral que está acompanhando aquela produção. De maneira também, assim como eu expliquei em uma outra videoaula sobre o romance, que a gente tem uma definição clássica e hoje em dia, na modernidade, uma ideia diferente do que aquele termo representa, o termo drama também possui uma outra conotação, um outro sentido nos dias atuais. Quando você fala de drama, você pensa naquela história que tem muito sofrimento, muita tristeza, que passa por grandes desafios. E aí nós observamos isso, que tem essa interpretação. O gênero dramático, quando você fala de uma classificação de um filme, por exemplo, ele se refere a essa conotação ou essa temática mais negativa, de emoções negativas ou de seriedade, como se fosse o contrário de uma comédia, por exemplo. Agora, é importante que vocês saibam que drama, quando nós consideramos gênero literário, ele engloba qualquer tipo de encenação. Aquele texto que foi produzido, escrito e desenvolvido para que alguém, os atores, atrizes, encenem para o outro, independente do contexto, da temática dele. Quando nós vamos falar de tipos de peça, aí nós vamos observar esses diferentes textos dramáticos. Então, a comédia, por exemplo, nós vamos ter peças que têm carga de humor. O objetivo da comédia é fazer a audiência rir, é despertar no público o sorriso. Light tone and clever wordplay. O tom do texto é um tom mais leve, então não tem uma temática de grande profundidade. E ele tem uma construção de palavras que é inteligente. Ela faz com que as pessoas se envolvam quando você ouve aquela história e desperte o sorriso. É como se você pensasse uma piada. Uma piada, você tem que construir aquele texto de maneira que a pessoa, quando ouvir, ela entende e desperta o sorriso. Então, tem que ter uma inteligência nessa construção. Comical misunderstandings, é comum na comédia você encontrar erros ou mal entendido que geram a comicidade, que gera o sorriso, faz a pessoa rir, e as comédias normalmente apresentam um final feliz. É muito comum você ver um texto cômico terminar sempre em casamento. Quando você pensa novela, por exemplo, a novela, quando ela termina, normalmente vai ter casamento envolvendo, nascimento de bebês, você vai ter essa característica do final feliz. Já a tragédia, ela vai ter uma outra composição bem diferente da comédia. Na tragédia, nós temos dark themes, então são temas bem mais sombrios, de carga emocional mais pesada, sofrimento humano, ódio, pobreza, então tem temas e abordagens bem mais profundas do que a comédia. Traz situações out of control, quer dizer, situações que fogem do controle das personagens. Flaw protagonist, quer dizer, um protagonista que não é perfeito. É um protagonista que tem falhas, um protagonista que tem defeitos, por exemplo. E tem sad ending, possible death. Então, é comum na tragédia você ver um final triste, então foge daquela concepção do final feliz, e você pode ter morte no final daquela história. Personagens podem morrer ou podem ter esse fim. O musical, com certeza vocês conhecem alguns musicais mais atuais, como por exemplo High School Musical, são adaptações que tratam justamente dessa temática. Você tem uma narrativa, conta uma história, mas essa história tem como fundo a música. Então, no musical, nós temos storylines interrupted by songs. As músicas, a história, ela é interrompida pelas canções. Então, do nada, os personagens começam a cantar. Tá? Você tem personagens que frequentemente expressam o sentimento deles. Você tem, possivelmente, dança, que vem acompanhada também da música. E você tem as histórias envolvendo diferentes aspectos, tanto a comédia quanto o drama, já voltando para a concepção mais contemporânea, né, do sentimento negativo ou do sofrimento. E existe um gênero que é chamado de tragicomedy, ou a tragicomédia, que, como vocês podem perceber, mistura as duas coisas. É uma comédia, então é um texto que tem elementos que vão fazer o público rir e vão fazer também o público chorar. Então, ele mistura elementos das duas coisas. É uma combinação da tragédia e a comédia. Existe um texto que tem piadas,
Mas essas piadas ou essa comicidade, ela gira em torno de cenas sérias, de assuntos que têm uma profundidade ou uma seriedade maior. Você tem temas que são mais ambíguos, então dependendo da interpretação da pessoa, pode ir para um lado ou para o outro, e não tem um final nem propriamente feliz, nem propriamente triste. É uma coisa mais realista, tá bom? Quando a gente pensa nesse gênero de tragicomédia. Tá? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre Elizabethan Drama, que é o drama elisabetano. O próprio nome já diz, ele faz referência à Rainha Elizabeth, rainha da Inglaterra, que viveu de 1533 a 1603, foi um dos períodos mais longevos, que mais durou de reinado, e esse período ele foi essencial para a questão do teatro em língua inglesa. Foi nesse período que surgiu um dos personagens, um dos autores mais conhecidos da literatura inglesa e do drama, quiçá considerado o pai do drama inglês, que é o William Shakespeare. Nós já vamos falar um pouquinho dele. Esse período do reinado da Elizabeth, ele foi marcado pelo movimento renascentista. Então, foi aquele período que trouxe de volta, depois da Idade Média, que tinha temáticas mais sombrias, mais das trevas, um domínio maior também da igreja, trouxe de volta ou resgatou o drama grego. O princípio do teatro, ele acontece lá na Grécia Antiga, lá no período clássico, tá bom? A filosofia vai dar ideia para vocês, a arte vai também falar sobre esse assunto. Então, quando nós falamos de Greek drama, é o drama grego, o clássico do texto encenado, tá bom? E aí o movimento renascentista trouxe isso de volta. E no período da Rainha Elizabeth, esse resgate foi utilizado como referência para que os autores produzissem novos textos. Então, era um drama escrito em verso, então os personagens, os atores e as atrizes, praticamente declamavam as suas falas quando eles iam encenar. E ele se tornou uma forma de expressão muito popular. As pessoas iam para o teatro de rua, as companhias teatrais passavam pelos mercados e encenavam ao ar livre, nas feiras, por exemplo, para que as pessoas se familiarizassem com aqueles textos. E a Inglaterra, ela quebrou, como eu mencionei, com aquelas imposições culturais que existiam durante a Idade Média. Algumas características específicas das peças no período elisabetano são: as ações aconteciam durante o dia, somente homens eram autorizados a encenar, não existia a figura da atriz. Quando tinha na história um personagem feminino, quem fazia esse personagem era um homem. Existia os costumes, que são as fantasias, o figurino, bem mais elaborado e mais caro, tinha uma ostentação maior. A audiência ou o público participava ativamente disso e os temas normalmente giravam em torno de questões religiosas, tinha muita crítica à igreja nesse período, o humor, a vingança, o amor e ambições dos indivíduos e mesmo questões sobrenaturais. Como, por exemplo, nós vamos falar de uma obra de Shakespeare que é bem conhecida, que é Sonho de uma Noite de Verão. É uma comédia. E nessa obra existe toda essa questão do mundo de fantasia, o mundo das fadas, dos duendes, e do mundo real. Então, você tem também elementos sobrenaturais ou elementos fantasiosos. Como eu mencionei, William Shakespeare foi o grande expoente desse período elisabetano. Ele foi um poeta inglês, um dramaturgo, ele escrevia peças, ele escreveu 38 peças. A maioria dessas peças foram publicadas somente depois da morte dele, a partir de uma obra que foi chamada de First Folio, o primeiro fólio, que foi uma coleção dessas produções dele, e ele contribuiu para ampliar o vocabulário da língua inglesa. Várias palavras que hoje em dia fazem parte do inglês vêm das obras literárias de Shakespeare. Aqui eu separei algumas das obras dele que se destacam. Então, nós temos Sonho de uma Noite de Verão, Tudo Bem Quando Acaba Bem, O Mercador de Veneza, A Megera Domada. A Megera Domada, inclusive, serviu de referência para a inspiração do Cravo e a Rosa, uma novela que talvez você já ouviu falar, da Catarina e do Petrúquio. Tragédias a gente destaca Hamlet, Otelo, Macbeth e mesmo o Antônio e a Cleópatra. Todas tragédias que no final têm algum tipo de morte. Tá? Romeu e Julieta, por exemplo, com certeza vocês conhecem. E os romances históricos, como Henrique VI, Henrique VIII, Richard II, Eduardo III. Outro autor é o Christopher Marlowe,
que também contribuiu para o Judeu de Malta, o Dr. Fausto e o Massacre de Paris. E quando a gente pensa desse conteúdo no Enem e no vestibular, nós estamos justamente falando do movimento do teatro ou do texto encenado nas questões, tá? Quando a gente vai fazer essas análises de texto. Essa questão, por exemplo, que já foi citada no Enem, ela trabalha justamente com essa questão da mulher no teatro, que a mulher não era autorizada a participar. Então, esse vocabulário raridade aqui, ele chama atenção para a escassez da representação feminina no meio teatral. Pessoal, é isso. Hoje nós falamos sobre peças, sobre o gênero dramático. Até a próxima. Bye, bye.